Dito isso, eu quero convidá-los para a gente conversar, afinal de contas, hoje temos pouco tempo para a gente conversar sobre primeiro livro dos Reis, capítulo 9. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 9. Obrigado. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9. 20 anos depois de grandes realizações, construções gigantescas e luxuosas, como o templo, por exemplo, como o palácio, por exemplo, Deus aparece novamente a Salomão. Lembra que ele havia aparecido para Salomão e fala: cara, pede o que tu quer aí. O que tu quer me pedir? Aí ele pede o quê? Dinheiro. Não. Ele pede o quê? Cabelo. Sabedoria, ele pede sabedoria. E aí tem toda uma história e tal. 20 anos depois, ele recebeu, além de dinheiro, ou além de sabedoria, dinheiro, bens e tal, tornou-se conhecido, Israel prosperou cada vez mais, construiu o templo, construiu o palácio, construiu um bocado de coisa, fez várias negociações. Aí Deus volta a aparecer para o rei Salomão, talvez no auge do seu reinado. Porém, ele não chega simplesmente para parabenizar, cara, que legal, elogiar, cara, que bênção. Ele chega e traz um alerta para o rei Salomão. Esse texto que vamos ler, que vamos compartilhar nessa noite, nos mostra que a intimidade com Deus, ou a presença de Deus, viver onde Deus habita, perceber o poder de Deus, é muito mais importante do que construir para Deus, realizar para Deus. Esse texto vai nos mostrar que a presença de Deus não habita em obras suntuosas, luxuosas, gigantescas, mas habita nos corações obedientes. Deus habita no seu coração. Hoje, alguns anos depois, o Senhor continua a falar conosco, líderes, servos, com a igreja como um todo, a mesma verdade sendo proclamada pelo próprio Deus. Não basta construir algo para Deus, não basta realizar algo para Deus, é preciso permanecer fiel a Ele. No primeiro livro dos Reis de Israel, no capítulo 9, nós vamos aprender sobre adoração, sobre obediência e sobre a importância de intimidade com Deus, mesmo depois de grandes conquistas. Eu quero começar tratando um primeiro ponto, nos primeiros versículos, que diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez seu pai Davi, se fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo os meus decretos e as minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o meu trono, conforme prometi a Davi seu pai, quando lhe disse: nunca faltará descendente para governar Israel. Vocês se lembram que no capítulo anterior, o final
do capítulo 8 tem a mais longa, muito provavelmente a mais longa oração da Bíblia. Salomão ora, derrama o coração, Deus aparece para ele e faz um alerta. Primeiro ponto que eu quero compartilhar hoje é que os muitos serviços podem tirar, podem roubar o lugar de Deus. Os muitos serviços que nós absorvemos podem roubar o lugar de Deus na nossa adoração. Salomão havia feito grandes obras, construído templo, palácios e tudo mais que ele queria, como diz o texto, mas Deus apareceu para ele não por causa do templo, mas por causa da oração, mas por causa da busca de intimidade a esse Deus. Portanto, meu povo, não podemos confundir serviço com adoração. Atentem para isso, tá? Serviço é importante, mas adoração é necessária. Eu quero acumular muita coisa, muito fazer, muita obra, muito serviço e acabo esquecendo de orar ao meu Deus, de adorar ao meu Senhor. Infelizmente, o ativismo tem entrado na nossa igreja, nas igrejas, porque o mundo inteiro está assim, eu tenho que fazer, e tudo é muito rápido, e na igreja também estamos vivenciando a mesma coisa. Mas eu aprendo aqui que o ativismo não substitui a intimidade com Deus. Serviço é importante, mas a adoração, ela é necessária. Eu percebo ainda que Deus responde à oração de Salomão, percebe? Deus responde. O Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeão, e disse: eu ouvi a tua oração. Deus traz uma resposta à oração de Salomão. A oração que ele tinha feito no capítulo anterior, Deus atentou e respondeu. Sabe por quê, meu povo? Porque Deus responde àquele que o busca verdadeiramente com o coração contrito. Deus responde. Muitas vezes é com um não, mas é uma resposta de Deus para o nosso crescimento. Muitas vezes, até o silêncio de Deus serve como resposta. Quanto tempo orando, e Deus em silêncio respondendo para o nosso crescimento. Nenhuma oração que você faz, ela é em vão. Nada que você faz, louvando a Deus, é por acaso. A ação que eu faço como homem, a atitude, a obra, a construção, tudo é legal, é importante. Mas o que traz a intimidade é a adoração, é a oração, é o quebrantamento diante do nosso Deus. O templo era legal, Deus permitiu que ele fizesse. Mas Deus apareceu por conta da oração e não por conta da construção. Deus apareceu por causa da busca da intimidade e não pelo serviço realizado a todo custo. Infelizmente, nós somos treinados para nos encantar com a beleza, para nos encantar com aquilo que é luxuoso, para nos encantar com aquilo que é aparentemente interessante. Só que, na verdade, o templo foi aceito não pela beleza ou habilidade de Salomão. O templo foi aceito porque lá tinha a presença de Deus. Meus olhos, meu coração estará sempre nele. Importante o trabalho de Salomão, importante a obra realizada, porém, mais importante e essencial é Deus estar presente. Sem a presença de Deus, qualquer obra, qualquer serviço não vale nada. Deus é que faz o templo ser aceito. O que importa é a presença de Deus.
O que importa é a intimidade com Deus. O que importa é que aquela presença fazia a diferença naquele lugar. Salomão construiu e se tornou conhecido, não porque ele era um super arquiteto, engenheiro, não, é porque naquele lugar a presença de Deus reinava naquele lugar. No capítulo 4, ou no versículo 4 ainda, tem um trecho que eu acho muito legal, inclusive compartilhamos hoje na escola bíblica. Olha o que ele diz no versículo 4, no começo do versículo 4. E se você andar segundo a minha vontade, como? 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 Com integridade de coração e com retidão. Era importante a habilidade do Salomão de negociar, era importante o dinheiro de Salomão para comprar, era importante o dom de Salomão de construir, sim ou não? Mas se ele não tivesse integridade, coração inteiro para Deus, integridade de coração inteiro para Deus, e retidão, isso não faria a diferença. Se você não andar segundo a minha vontade, com integridade de coração, como fez seu pai Davi, se não fizer tudo que eu ordeno e obedecer o meu decreto e minha ordenança, firmarei para sempre. Ele precisava estar totalmente com Deus, alicerçado ou aliançado com Deus. Sabe por quê? Porque o trono não depende das minhas habilidades. O reino não depende da habilidade de Salomão. O trono, depende da integridade de coração do homem que reconhece o Deus Todo-Poderoso. Quem sustenta o trono ali não eram as habilidades de Salomão, mas a capacidade de Deus de perceber ou de aceitar a obediência e o caráter do rei. Habilidades são importantes, mas a integridade fala mais alto, vale muito mais. Tem um trecho de John Stott que ele fala, inclusive muita coisa eu estou falando de John Stott, muita coisa, ele fala assim: o talento constrói, mas o caráter é que sustenta. Eu posso construir, mas se não tiver integridade, retidão, caráter, vai ruir já já, vai ser destruído já já. Quando eu construo, mas vivo em integridade, inteiro de coração diante de Deus, Ele sustenta. Pastor, então já sei, ele tem que ser perfeito. Não, ele tem que ser íntegro. O íntegro erra, falha, peca, tropeça, mas reconhece o seu erro e se volta para Deus. Versículo 4 ele fala: seja íntegro de coração e reto como quem? Falhava sim ou não? Era perfeito? Mas era íntegro, se quebrantava diante de Deus. Senhor, de fato, eu necessito da tua ajuda. Eu necessito. Deus não pede perfeição, mas Ele pede integridade. Quantos ministérios hoje, quantas igrejas hoje, quantos pastores hoje, estão ocupados demais para orar, estão ocupados fazendo tudo e não tem tempo para adorar, fazendo muitas coisas e a oração fica para segundo plano. Quantas igrejas, ministérios, pastores, cheios de programação, cheio de agenda, mas o coração vazio da presença de Deus. Salomão tinha muitas agendas, muitas programações. Não basta, meu povo, começar bem, começar com todo gás, começar com toda força. Quem já ouviu, quem já leu O Peregrino? Legal, né?
livro muito especial. Você começa com toda força, chega uma hora que você está com uma carga gigantesca e fala, não dá mais. Não tenho mais condições, não tenho mais força, não tenho mais ânimo. Gente, não basta começar bem, é preciso perseverar no Senhor todos os dias. Todos os dias. Eu preciso me alimentar diariamente. O que eu tinha hoje, o que eu tinha ontem, hoje eu não tenho mais. Eu preciso me abastecer da presença do meu Deus. Eu preciso buscar intimidade com Deus. John Stott vai dizer que a santidade pessoal é muito mais importante do que o sucesso ministerial. O que adianta? Uma igreja bonita, rica? O que adianta um pastor pregando nos melhores púlpitos? O que adianta uma igreja onde tem toda a comodidade e conforto, se não tem Deus na vida e no dia a dia? Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre a grandeza do templo. Não porque isso seja o mais importante, mas porque isso não impede o juízo de Deus. Desde Jeremias, uma galera se escondendo atrás do templo. Desde antes disso, o povo adorando o templo e não no templo. Versículos 6 a 9 diz assim, mas se você e os seus filhos, inclusive, eu encontrei um erro aqui na minha Bíblia, eu tenho uma mania, lendo os livros, uma mania não, eu acho que é um dom mesmo, eu encontro vários erros, ortográficos e tal, e do Mateus tem alguns, mas a culpa não é dele não, a culpa é da editora, mas não é gramatical, é ortográfico. Aí aqui eu encontrei na minha Bíblia, cara, nunca tinha encontrado isso, tu acredita? Na minha Bíblia diz assim, mas se você e os seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem os meus mandamentos e os decretos que eu lhes dei, aí como é que ele fala aí, que eu lhes dei e prestarem, e prestarem, no meu tem assim, e lhes dei e lançarei culto aos outros deuses, não, e lançarem cultos aos outros deuses e adorarem, pela primeira vez, a editora aqui errou. Mas vamos lá, voltando aqui para a mensagem. Besteira. Mas, se vocês e os seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos meus mandamentos e aos meus decretos, os decretos que lhe dei, e lançarem culto aos outros deuses e adorá-los, desarraiga... Bota a NVT aí, é melhor. Bota a NVT que é melhor aí. A NVT, eu uso a NVI, amo a NVI, mas a NVT nesse texto é melhor. Volta aí para o 6, por favor. Diz assim, mas se você e os seus descendentes me abandonarem e desobedecerem aos meus mandamentos e decretos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel desta terra que lhe dei, rejeitarei esse templo que consagrei em honra ao meu nome, e farei de Israel objeto de zombaria e desprezo entre as nações. Continua, até o 9. E embora esse templo seja agora imponente, todos que passarem perto dele ficarão chocados e horrorizados e perguntarão, por que o Senhor fez coisas tão terríveis com esta terra e com este templo? E a resposta será, porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus, que tirou os seus antepassados da terra do Egito, e em lugar dele adoraram outros deuses e se prostraram diante deles. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles essas calamidades. Muitos acham que por estar tudo bem estruturado, um templo bonitinho, naquela época, o juízo não viria. Eles poderiam fazer qualquer concessão, eles poderiam fazer qualquer coisa que o juízo não viria, que Deus aceitaria tudo daquele povo. Mas aqui é um alerta contra o perigo da idolatria. A idolatria não é simplesmente adorar imagens, não. A idolatria é o caminho para o afastamento,
para você mudar de rota. Idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus, ou acima de Deus, inclusive o próprio ministério, inclusive os serviços, inclusive aquilo que você valoriza tanto, até o sucesso pode virar idolatria. O sucesso, o dom, o serviço, pode virar um ídolo no teu coração, e isso se tornar acima de Deus, ou mais importante para você, mais importante para Deus. Outra coisa que eu percebo aqui, dentro desse alerta em relação ao templo e o juízo, é que o nosso Deus, acho que eu vou escandalizar vocês, não sei se eu diga, Júnior? Diga ou não digo? Eu não me responsabilizo, vou dizer. Deus não se prende aos espetáculos dos homens. Deus está pouco preocupado com que você, com a sua coisa. Deus está pouco preocupado, cara. Deus está pouco preocupado. O templo não protegia o povo de Israel. Ah, mas o templo é muito grande, é muito bonito, então vamos fazer. Deus, como é, macho? Se vocês, condição, não me adorarem, ou se vocês mudarem de adoração, cultuarem outros deuses, até o templo será destruído. Eu vou arrancar, diz o texto, eu vou arrancar Israel dessa terra. Não adianta tudo que vocês têm feito, não, meu chapa. Se quiserem cultuar outros, se não buscarem a mim, a intimidade, de nada faz diferença. Sabe por quê? Porque o que protege Israel não é o templo, é quem? É Deus. É o Deus de Israel que protegia o povo. É o nosso Senhor que nos protege. E não o que eu faço, o que eu tenho, o que eu sei, o que eu quero, o que eu dou. Não! É o templo, é o Deus do templo. Não é o templo, é o Deus do templo. Não são as bênçãos, é o Deus que derrama as bênçãos. Quando eu me apego às bênçãos, se eu perder isso, o que será de mim? Irmão, o que importa é que você não perca o Deus que te criou, que te salvou, que cuida de ti. Deus não se prende aos espetáculos do mundo humano, não é o templo que protege Israel, é o próprio Deus. Sabe o que eu percebo aqui? É que nenhuma tradição, nenhuma estrutura, nenhum jogo, nenhum planejamento, estratégia pode substituir a santidade. Gente, eu não estou dizendo que a instrução, o serviço, a estratégia, o planejamento, não estou dizendo que seja ruim. O problema é quando eu coloco isso no lugar do meu Deus e coloco isso como uma condição para que eu seja abençoado. Mas nenhuma estrutura, nenhuma tradição substitui a santidade, porque nada disso pode nos proteger. A igreja é protegida, é guardada pelo Senhor e somente por Ele. Somente por Ele. Pastor, eu não vi nada disso, macho. Tu disse que ele estava no auge do seu reinado, no ápice, tinha acabado de quebrantar-se diante de Deus em oração, e está falando um bocado de coisinha aí, é porque, infelizmente, eu percebo indícios de desvios do Salomão. Salomão, no capítulo 9, no auge do seu reino, Deus fala: ei, eu cheguei aqui porque ouvi tua oração. Embora Salomão ainda estivesse em um período de aparente obediência, esses versos que eu vou ler com você, do 10 ao 28, tá? Esses versos, os versos finais do capítulo 9, revelam sinais sutis, mas significativos, graves, preocupantes,
de um coração que começa a se desviar de Deus. E esses indícios que vamos observar agora, que eu quero a tua atenção, não estão escancarados, tá? Não estão escancarados. Mas estão lá. E servem como alerta para mim e para você. Quando o desastre espiritual acontece, não é da noite para o dia. Não é. E geralmente isso acontece, ou começa, quando nós estamos no auge. Nada me atinge. Estou bem demais. Olha o que foi que esse camarada fez. Versículos 10 ao 14. Depois de 20 anos, durante os quais construiu esses dois edifícios, ou seja, o templo e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão. 20 cidades da Galileia. Pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira, o cedro, o pinho, ouro. Mas quando este veio de Salomão lhe dera, olha o que foi que ele falou. Que cidades são essas, meu irmão? E ele perguntou. E as chamou de terra de Cabu, nome que elas têm até hoje, que significa, sabe o quê? Sem valor. Essas terras aqui não tem valor nenhum, macho. Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. Primeiro indício que eu percebo aqui, de um coração que estava começando a se desviar, é que ele fez alianças que comprometeram a identidade espiritual. Pastor, não fiz nada demais. Ele doou 20 cidades, mas em troca recebeu um bocado de coisa. Aliás, Hirão deu foi antes, lembra, para construir o templo? Antes, ele deu um monte de coisa aí. É verdade. Só que tem um pequeno detalhe. Essas terras aí não eram de Salomão. Essas terras, abre aí, bota aí Levítico 25 e 23. Ele decidiu doar uma terra que Deus nunca ordenou que ele fizesse. Hirão não gostou e falou, essas terras não têm valor nenhum. Salomão, a aliança que compromete a identidade espiritual é o seguinte, ele trata a terra prometida ou algo sagrado como moeda de troca, e aí eu encontro um princípio que ele quebra. Levítico 25 e 23, diz assim, ó, a terra não poderá ser vendida em caráter perpétuo, porque ela é minha, diz o Senhor, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Princípios eternos e espirituais sendo quebrados. Sendo quebrados. É besteira, pastor. É só uma coisinha, só um negocinho. Ninguém vai sentir nem falta. É? Aí eu continuo. Um outro quê, hein? Sinal. Um outro sinal de desvio, eu esqueci. Que Salomão está em detrimento da justiça. Salomão, ele construiu cidades, ele construiu fortalezas militares. O texto vai dizer, do 15 ao 23, que ele construiu armazéns e um palácio pessoal para ele. Palácio para ele. Só que para isso, e nada de errado, tá? Só que para isso, ele impõe trabalhos forçados sobre os povos que não eram de Israel. Os crentes, pegando os não crentes e botando para trabalhar, e tem que ter escravo mesmo, meu chapa, vai, rocha não. Só não pode ser com os crentes. Inclusive, eu lembrei do negócio agora, bem rapidinho. Eu prometo, é rápido. A gente foi da igreja de Cristo Henrique Jorge. Não sei se eu diga. A gente foi jogar futebol. Nosso time foi jogar futebol, certo? Contra a igreja de Cristo da Parangaba. Quer saber o placar? Não, vou dizer não. A gente perdeu. Aí eu, rapaz, o que foi que houve, macho? Aí teve um camarada, eu digo o nome? Aí teve um camarada que falou assim, ó, também, pastor.
Também, pastor. Não tinha, como foi, hein? Os caras não eram crentes. E o que é que tem a ver, macho? Quer dizer que os crentes podem perder. Mas também, pô, tinha 2 caras que não eram crentes lá. Sim, daí. Ai, que justificativa paia foi essa aí, macho? Foi o Rian. O que tem a ver, macho? Misericórdia. Mas, enfim, voltando aqui. Pra cá. Esquece. Eu esqueci, foi bem 15. Não, 11 a 1, 11 a 3. 11 a 5. Ainda teve apoio ainda, mano. 2 gols contra do Rian. Gente, vamos para a pregação. Bora. Salomão queria um negócio grande demais. Aí ele protegeu os irmãozinhos, pegou o pessoal lá que ele não expulsou da terra, já está errado, que tinha que ter tirado, né? Segundo a orientação, mas deixou e explorou. O texto vai dizer que é um trabalho forçado. Eu sei, não precisa me dizer não, que na época era permitido, é verdade, eu sei disso. A questão é o foco excessivo na grandeza, naquilo que é muito luxuoso, naquilo que é muito gigante. Isso revela a mudança de prioridade. A princípio, ele queria sabedoria para governar o povo de Deus e dar a glória para Deus. Agora, ele queria poder humano. Eu queria ter um palácio, eu queria ter um monte de coisa. Ainda que para isso, eu tenha que forçar os meus irmãos ali a trabalhar duro, como escravo, feito louco. Isso serve para a gente, tá? Como é que nós temos agido aí? Pensando só no que eu vou construir ou agindo com justiça com os nossos? E um terceiro sinal está nos versos 26 a 28, que diz assim: o rei Salomão também construiu navios que fica perto de Eliate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir, muito obrigado, e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Está errado? Não. Quer dizer, tá. Mas o outro sinal que eu percebo aqui é a obsessão pela riqueza. Obsessão pela riqueza. Não está errado você ser rico, você buscar melhoria, você se formar, fazer faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso não está errado. Não está errado. Pastor, se eu fizer uma faculdade, eu vou ganhar mais. Ok, então faça. Faça. A questão é que Salomão se envolveu em negociações com um foco, no mínimo, duvidosa. A acumulação de ouro. Pastor, de novo, é errado? Calma, vou chegar lá. Porque esse tipo de acúmulo, ele era diretamente contrariado pelo próprio Deus. Quer ver uma coisa? Deuteronômio 17. É errado, verso 16 e 17. Capítulo 17, verso 16 e 17. É errado estudar para se preparar e ganhar mais dinheiro. Não, não é errado, não é errado. É errado eu querer ter uma empresa e prosperar e abrir outra. Não, não é errado. O errado é quando você quebra princípios. Neste caso aqui, para Salomão, ele estava quebrando um princípio. Deuteronômio 17, versos 16 e 17 diz assim, ó: esse rei, porém, não poderá adquirir muitos cavalos, ele já havia feito isso,
nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse a vocês: jamais voltem por este caminho. Verso 17. E não deverá tomar para si muitas mulheres. Salomão. Caso contrário, o seu coração se desviará. Também não deverá o quê? Acumular muita prata e muito ouro. Em outras palavras, o Salomão quebrou todos esses princípios. Obsessão, obsessão, obsessão. Esses 3 sinais, alianças questionáveis, ou aliança que desvirtua a identidade espiritual, a centralização do poder, a obsessão pela riqueza, ainda não são quedas, não são uma queda evidente assim, ainda não são, mas são sinais de alerta, são sinais de alerta, são sinais de alerta. Perigo espiritual, um alerta, enfim, o perigo raramente acontece com um desastre, um colapso, um negócio, bum, não, raramente isso acontece, geralmente vai dando os primeiros avisos, os primeiros sinais, os primeiros indícios. Então, para mim e para você, em nome de Jesus, que tenhamos cautela, que revisitemos o nosso coração diariamente, que a gente possa fazer uma análise da nossa vida, e se perceber qualquer sinal, peça ajuda. Tem um quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês, que é o contraste entre o reino humano e o reino de Deus. Porque, à medida que a gente observa aqui o reinado de Salomão, que era massa, para mim, até ontem, era show. Depois desse versículo, ou desse capítulo, eu tenho minhas dúvidas. Mas com glórias em excesso, com busca excessiva ao poder, fica evidente que o seu modelo de liderança, de reinado, está se afastando do ideal divino. Em contraste com isso, qual é o ideal divino? Em contraste com o reinado de Salomão, a nova aliança em Cristo Jesus, que vamos celebrar hoje à noite, inclusive, revela um reino baseado na graça e no serviço. Quer ver uma coisa? Primeiro, o reino humano, Salomão, se impõe com peso, com peso. O reino de Cristo alivia o fardo. Lembra de Mateus 28? Salomão impôs um trabalho forçado nos caras, versículo 15 do capítulo 9, versículos 15 e 21, fala sobre o trabalho forçado que Salomão exercia sobre o povo. E o Senhor Jesus convida os cansados, sobrecarregados, para descansarem nele. É extraordinário, cara. Porque o jugo do nosso Senhor, de Jesus Cristo, ele é leve. Não porque seja fácil a vida. A vida é fácil? Não. Mas porque ele nos ajuda a carregar. Outro ponto é que o reino humano visa a glória pessoal. Salomão queria aparecer. O reino de Deus visa glorificar o Pai. Filipenses, acho que é o 5, Mateus pode me ajudar, quando ele abre mão de toda a sua glória. 2,5. Enquanto Salomão queria ser o cara, Salomão acumulou riquezas, Salomão queria engrandecer o seu nome, o Senhor Jesus esvaziou-se de si mesmo, deixou e abriu mão da sua glória para tomar a forma de servo e assumiu a morte, e morte de cruz. A glória do reino de Deus não está nas estruturas, mas na transformação do coração. Agora eu vou concluir, mas depois da conclusão eu vou fazer algumas aplicações, tá bom?
Tá bom? Obrigado. Conclusão. Salomão começa com sabedoria, oração e temor. E mesmo com o templo construído e a glória visível, Deus o confronta. Se você me abandonar, nem esse templo vai ficar de pé, em outras palavras. Isso mostra que o Senhor Jesus, que o Senhor não é atraído por projetos bem elaborados simplesmente, mas por um coração íntegro diante dele. A história de Salomão é um espelho para líderes. Quem é líder aqui? Ninguém. Para pais? Ninguém, né? Para pais, quem é pai aqui? Uns 3 ou 4. Para pastores, vixe, não vou pedir não. Não vou pedir para levantar, tem uns 15. Para crente, o espelho de Salomão, em geral, distorce o ideal do reino. Será que estamos trocando a nossa intimidade com Deus por muitos serviços ou por estruturas que impressionam, mas que não transformam? Eu aprendi aqui que obediência, caráter, oração e adoração verdadeira são os pilares que sustentam a vida do crente e também a vida da igreja. Meu desejo é que o nosso ministério, nossa família e nossa vida reflitam menos Salomão e mais Jesus, que é o tema da mensagem de hoje, né? Menos Salomão e mais Jesus. 5 aplicações, breves, rápidas. Primeira aplicação, eu quero muito a tua atenção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você ouviu a mensagem até agora, atenta para as aplicações. Primeira aplicação. Examine os sinais sutis do seu coração. Porque o pecado, ele não começa com quedas escandalosas, barulhentas, mas com pequenos desvios tolerados. Bobeira, foi só uma vezinha. Não, vai dar certo. Segunda aplicação, não troque, e quem está falando isso é um pastor. Não troque intimidade por atividade. O seu serviço é muito importante para a nossa denominação, para a nossa comunidade, muito importante. Mas o seu serviço, sem intimidade com Deus, vai acabar com a tua vida. E não é o que nós queremos. Então, não troque a intimidade por atividade. Seu ministério pode estar cheio de movimentos, de agendas, mas vazio de coração. Então, em nome de Jesus, busque ao nosso Senhor em oração. Tem uma frase que eu aprendi logo quando eu me converti, o pessoal querendo que eu fosse orar, falava assim, Deus ouve mais o joelho dobrado do que as mãos agitadas. Terceira aplicação, construa mais com o coração. Como assim, pastor? As suas prioridades é aquilo que está visível ou aquilo que está interno ou ligado ao eterno? Qual é a tua prioridade hoje? É a estrutura ou o relacionamento com Deus? Eu fiz uma pergunta aqui. A pergunta é: o que é que eu estou edificando? É uma obra, uma construção ou um altar para adoração ao meu Deus? Quarta aplicação: avalie a motivação do seu serviço. Eu estou servindo porque busco reconhecimento, conforto e glória? Porque Salomão fez isso, lembra? Ele negociou terras sagradas ou coisas sagradas para si, para ter glória, para receber. O que é que eu
o que é que nós temos negociado em troca da aceitação e do status? Pensa nisso, avalia a tua motivação. E agora sim, para finalizar a quinta aplicação, volte ao padrão de Cristo. Cristo é a nossa referência. Ele não nos impôs peso, ele carregou nossa cruz. Portanto, a sua liderança, o seu serviço, a sua família, o seu ministério, reflete Salomão ou Jesus? Nosso desafio, menos Salomão e mais Jesus. Amém. Fique de pé para a gente orar. Oremos. Paizinho, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela orientação nas Sagradas Escrituras. Obrigado, Pai, pelo exemplo deste homem que tanto realizou, que nos ensinou coisas poderosas. Pai, obrigado por deixar um alerta e que eu, minha família, meu ministério, nossos irmãos e irmãs, que todos nós possamos estar quebrantados diante de Ti, pedindo graça, misericórdia e fazendo a Tua vontade. Que o ativismo não nos alcance, mas que a Tua poderosa presença seja verdade em nosso meio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.